Bem-vindos ao podcast A Nutricionista Diz Que Sim. Sou a Maria Gama, sou nutricionista e aqui falamos sobre como a alimentação deve ser. Simples, fácil e descomplicada. E hoje vamos falar então sobre um tema também que eu gosto muito de falar, sobre qual é o erro que eu acho que as pessoas cometem antes de ir de férias. Durante muito tempo eu acabava por achar que o problema das férias era sempre aquilo que acontecia durante as férias, e claro que é um desafio, não é? Ou seja, as refeições diferentes, os gelados, os horários, os petiscos, mas hoje em dia eu também considero que um dos grandes problemas prende-se quando nós chegamos a casa, ou seja, no regresso das férias. Principalmente agora, que no meu caso pessoal tenho filhos e consigo perceber ainda melhor isso. Quando voltamos de férias, parece que precisamos de férias das férias, não sei se sentem isso, mas eu sinto, e o próprio regresso é realmente cansativo. Ou seja, temos malas para desfazer, temos roupa para lavar, os nossos filhos estão cansados, temos que reorganizar a rotina toda. E a verdade é que a última coisa que nos apetece é pensar no que é que vamos ter que cozinhar, e por isso mesmo a primeira semana depois das férias muitas das vezes é caótica. E eu própria, sendo nutricionista e promovendo hábitos alimentares saudáveis, a verdade é que, para mim, isto é exatamente o que me acontece. Ou seja, apesar de eu saber a importância que tem, muitas das vezes o resto acaba por sobressair. Acredito que, hoje, que já todos passamos por isso, não é? Ou seja, depois do regresso ao trabalho, não é? Abrimos o frigorífico, não temos nada preparado e a verdade é que hoje em dia é muito fácil encomendarmos alguma coisa, portanto, acabamos por facilitar desta forma em que encomendamos alguma coisa, porque não temos nem energia mental para estar aí para a cozinha, para pensar o que é que vamos fazer. E hoje em dia, eu sinto plenamente que uma das coisas que me ajuda a preparar o meu regresso de férias, principalmente a primeira semana, tanto para mim, para os meus filhos, é realmente aqui esta preparação. Ou seja, perante tantas prioridades, ao não estar nada pronto, a verdade é que a alimentação vai sempre ficar para segundo plano e rapidamente passamos uma semana sem sopa, sem legumes, sem fruta, por exemplo, e a comer, na verdade, coisinhas, não é? Muitas das vezes até a petiscar. E a verdade é que o ambiente onde nós estamos acaba por influenciar imensas nossas decisões. E ao percebermos isso, a forma como vamos começar a organizar tudo também vai fazer toda a diferença. É muito mais fácil voltar à nossa rotina, considerando que já tenho tudo preparado e não tenho de estar a pensar mais nisso. Ou seja, ao chegar a casa cansada e sem paciência para nada, principalmente na primeira semana de regresso ao trabalho, consigo rapidamente manter a minha alimentação nessa primeira semana que estou de regresso das férias. Assim, hoje em dia, antes de eu ir de férias, já penso muito no meu regresso de férias, ou seja, sobre deixar alguns básicos que vão facilitar e muito, pelo menos, a minha primeira semana. Ou seja, eu garanto que tenho sempre a sopa congelada, os legumes congelados, 3, 4 embalagens, carne à bolonhesa, carne guisada, um caril de legumes com grão, pão congelado, por exemplo, para os pequenos almoços, e iogurtes, em que eu verifico sempre a data de validade que tem de dar até ao regresso de férias, legumes frescos não perecíveis, como umas cenouras ou umas courgettes, e também alguma fruta, como maçãs ou peras. Ou seja, há uma grande diferença entre eu conseguir chegar a casa às 8 da noite e ainda ter que pensar no que é que vou fazer para o jantar, ou simplesmente aquecer alguma coisa e jantarmos. Porque ao regressar de férias não voltamos só para casa, não é? Como já referi, mas voltamos também para todas as outras responsabilidades que nós temos. A questão dos banhos, preparar as roupas, as mochilas, a parte do adormecer. Portanto, tudo isto parece que não, mas acaba por fazer muita diferença na nossa primeira semana de regresso de férias. E uma coisa muito importante é que esta preparação, ou seja, eu não passo um dia inteiro na cozinha antes de ir de férias a pensar no regresso de férias. E eu também quero muito partilhar isto com vocês. Muitas vezes aproveito o dia a dia para facilitar o meu regresso sem grande esforço, não é? Ou seja, nos meses que antecedem as férias, até pode ser apenas um mês, se estou a fazer sopa, faço logo em maior quantidade e congelo. Se faço arroz, deixo uma caixa no congelador. Se guisei frango, faço em maior quantidade e fica congelado. E a verdade é que se vocês soubessem a tranquilidade que é chegar de férias e saber que a nossa primeira semana está organizada em termos de alimentação é maravilhosa. Ou seja, quando estou a falar sobre isto, à medida que vocês vão fazendo as vossas refeições durante a semana, aproveitem porque estão a preparar o vosso regresso. Quando tudo isto começa a fazer parte do nosso dia a dia, sem pressão e sem estar constantemente a pensar sobre isto, acaba por fazer muita diferença porque não sentimos que temos que recomeçar imensas vezes, ou seja, só vamos ter que continuar, porque a verdade é que chegamos a casa e está tudo organizado. Ou seja, hoje em dia eu não preparo o regresso ficando pressionada e é importante aqui também passar esta mensagem, mas sim é uma estratégia que faz parte do meu dia a dia
para estar constantemente prevenido. É totalmente diferente. Ou seja, eu estar a pensar no regresso não me está a pressionar porque eu tenho que fazer comida. Porquê? Porque eu aloco essa confecção da comida ao meu dia a dia antes de ir de férias. E sei que conseguir congelar estas refeições vão fazer com que eu fique muito mais tranquila quando eu regressar. Além disso, e além das refeições principais, podemos também pensar sempre nos snacks e nos pequenos almoços. Ou seja, quando nós voltamos, rapidamente estamos naquele modo automático, em que passamos horas e horas sem comer, porque estamos embrenhados no trabalho, não é? E chegamos ao final do dia completamente desregulados. E na verdade, nós já voltamos às nossas obrigações, todas ao mesmo tempo, em que muitas das vezes depois a fome emocional vai acabar por aparecer. E se pensarem, coisas muito pequenas fazem a diferença. Nós podemos ter muffins ou panquecas congeladas, o pão congelado, o queijo fatiado, ou seja, vai automaticamente permitir que esses pequenos almoços e aqueles snacks fiquem pensados ou planeados sem estarmos a gastar mais energia mental. Ou seja, naquele dia em que saímos atrasados ou temos mais fome, aquele snack em que juntam uns muffins aquecidos com um iogurte e com uma peça de fruta vai permitir ter prazer a comer no meio do caos, não é? Que acaba por ser o regresso, aquele conforto que muitas das vezes nos apetece até à tarde. Pode ser aqui uma estratégia que funciona muito bem. Ou seja, pensem comigo, preparar algumas coisas antes está só a facilitar o nosso dia a dia e a nossa vida e não o contrário. Isto começou tudo a fazer-me ainda mais sentido no ano em que, depois de vários atrasos num voo, chegámos a casa depois da meia-noite e depois com um bebê pequeno, o nosso primeiro filho, em que, como eu tinha tudo no congelador, foi maravilhoso para a minha cabeça. Ou seja, saber que tinha a sopa, as papas da aveia e que não tinha que ir às compras no dia seguinte e que não precisava de estar a organizar tudo com poucas horas dormidas, com tudo para organizar, e isso fez mesmo muita diferença. E foi a partir desse ano de férias que eu comecei sempre a organizar o meu regresso à rotina. Obrigada por me acompanhares e lembra-te, comer bem é mais simples e descomplicado do que parece. Eu sou a Maria e este é o podcast A Nutricionista Diz Que Sim. Aproveita para me acompanhar nas redes sociais e nas plataformas de podcast.